Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar do Palmeiras. Palmeiras que venceu o Vasco por 3-0 no Allianz Parque e vai se reapresentar aí no dia de hoje, já focando aí na próxima partida do Campeonato Brasileiro. Palmeiras no final de semana vai enfrentar o São Paulo no Clássico Paulista, 4 horas da tarde no domingo, é a próxima partida do Verdão. Então o Palmeiras não pode perder tempo e já vai se reapresentar aí nesta quinta-feira visando o Clássico. Vamos trazer aí as notícias com o Nicolete, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Palmeiras. Crescem no momento certo, no momento de, semifinal de Libertadores, reta final de Campeonato Brasileiro. No passado teve muito gol do estadual, né? Você entendeu? Mais do que o recorte no ano todo, esse momento final, da temporada. Vamos chamar o Vinícius Nicoletti, porque ele esteve ontem no Allianz, acompanhou o jogo e chegará com a repercussão do jogo. Já o Rafa. O Rafa vai falar do Vasco, porque, claro, né, a gente vai falar do Vasco e desse momento. Já o Rafa. Agora sim, o Nicoletti, que está na porta da Academia de Futebol e participa agora do Sport Center. Tudo bom, Nicoletti? Bom dia. Tudo bem, Matheus? Um abraço para você, para todos os companheiros, fãs de esportes. Palmeiras já fazendo trabalho regenerativo, se preparando agora para o clássico do final de semana, o Choque Rei, jogo no Morumbi contra o São Paulo. Para você analisar a importância desses gols do Flaco Lopes, que vocês acabaram de colocar aí na tela, ele chegou a 21 gols nessa temporada. Ano passado fez 22. É o terceiro jogador só do Palmeiras no século que chega à marca de mais de 20 gols por 2 temporadas consecutivas. Wagner Love, Rafael Veiga e agora o Flaco Lopes, jogador que vem se destacando nesses últimos jogos. Ele e o Vitor Roque, nos últimos 12 jogos, 9 gols do Flaco e 9 gols do Vitor Roque. Daqui a pouco a gente passa mais números sobre essa dupla que, claro, vem fazendo muito sucesso no Palmeiras. O time alviverde conseguiu essa vitória, né? Se recuperando da derrota no final de semana para o Bahia e chega à 7ª vitória consecutiva no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras começou muito mal jogando em casa. Nas 6 primeiras rodadas tinha apenas 2 vitórias e fora do Allianz Parque na Arena Barueri. Agora já é um dos melhores mandantes desse Campeonato Brasileiro e importantíssimo para um time que quer brigar pelo título. Inclusive destacou assim o técnico Abel Ferreira. Outro ponto positivo do Palmeiras nesse jogo é porque nenhum jogador pendurado tomou cartão amarelo, fica fora da próxima partida contra o São Paulo. E tinham muitos jogadores pendurados. 7 jogadores no total entraram em campo nessa partida contra o Vasco, com o risco de tomar um cartão amarelo e ficar fora da próxima rodada. Não aconteceu e o Palmeiras comemora, vai apenas remontando a equipe com o desfalque do Lucas Evangelista. Entrou o Veiga na função, com o Andréas Pereira fazendo o meio-campo, fazendo um segundo volante, e o Palmeiras conseguiu mais uma vitória e um destaque, viu, Matheus? Matando o jogo nos primeiros minutos. Foi assim nos últimos 4 jogos em casa, contra Vasco, Internacional, Sport e o Fortaleza. O Palmeiras também conseguiu marcar antes dos 15 minutos do primeiro tempo. Então é um time que é letal no ataque e logo no início da partida. Edu, não demorou muito, o Palmeiras já se recuperou na competição e se recuperou jogando um futebol de alto nível. Já tinha feito 4-1 no Inter, 4-1 no Fortaleza em casa, agora 3-0 no Vasco da Gama. Tem aproveitado muito bem o Allianz Parque, tem jogado muito para essa dupla, Flaco Lopes e Vitor Roque, e está funcionando. Renata, está funcionando e sempre é bom quando você tem numa derrota como aconteceu no final de semana, no próximo você dá uma resposta. E o Palmeiras deu essa resposta, jogou muito bem, os 25 minutos aí que o Palmeiras jogou de uma forma inteligente, atraiu a equipe do Vasco da Gama para que você aproveitasse as costas da defesa. Então eu vejo assim, um Palmeiras hoje maduro, sabendo o que faz dentro do campo. Então o Abel, o que ele fez? Ele fez uma linha de 3 com o Aníbal ali no centro, né? Espetou o Felipe Anderson para marcar o PH, que é um ponto forte
da equipe do Vasco e trouxe também o Andreas Pereira, que tem uma armação muito bem juntamente com o Veiga. Então isso acabou dificultando a equipe do Vasco na marcação e esses jogadores, quando tem a bola nos pés, tem a qualidade e tem a visão de jogo, como o Veiga fez no primeiro gol. Então acho que parabéns aí pelo Palmeiras, parabéns o que foi feito no jogo. Quando você faz 3-0 em 25 minutos do primeiro tempo, no segundo tempo é normal você tirar o pé, é normal também que a equipe adversária tenta sair mais para o jogo. Teve chance sim de fazer gols, a equipe do Vasco, se não fosse o Everton fazer 2 grandes defesas, o Vasco poderia ter feito gols, mas o mais importante de tudo é que venceu, né, depois de uma derrota como aconteceu contra o Bahia. E Rona, 3-0, onde o sistema defensivo do Palmeiras também no segundo tempo foi pressionado e mostrou uma resposta. Não tomou gols, se manteve de uma maneira tranquila. O Vasco já tinha 3-0 contra, então a gente viu que o Palmeiras dominou, poupou jogadores, fez as trocas. Um jogo bem equilibrado, bem balanceado pelo lado palmeirense. Não, e ontem ficou provado mais uma vez que o Palmeiras, ele, independente do adversário, ele quer fazer o primeiro gol. Porque todo mundo vai jogar contra o Palmeiras lá falando, vou tentar encaixar a marcação para depois ver o que eu vou fazer. Ou senão, fica marcando, esperando, fechando as linhas para não tentar tomar gol. E acontece porque o time do Palmeiras, além de ter essa movimentação rápida, tem os 2 meninos agora que estão batendo tiro de meta, a bola está entrando no gol. O Totô chutando o tapetinho, a bola está entrando no gol. A verdade é essa aí, o Palmeiras jogando em casa, são 15 minutos amassando o adversário, qualquer um, faz o gol, depois começa a administrar, começa a ver as leituras, começa a correr menos, porque eles começam numa volúpia que não tem para ninguém. E se você for lá só para marcar também, não espetar algumas vezes, não tirar o time da defesa, você vai ser goleado. É isso que o Abel tá falando, ó. Você vai vir na minha casa, vai jogar no meu tapetinho, nós vamos para cima de você. Se você for bom e conseguir segurar, você vai ter o resultado aí. Mas se você não aguentar, você vai tomar 2 ou 3. E ressaltar assim também a intensidade e a parte física do Palmeiras. Então, essa volúpia que chega arrastando e vai empurrando muito para dentro do gol. Então, o Palmeiras é isso. Mas de outro lado, o Vasco vinha numa sequência sem perder, já grande, 7 jogos, e aí conseguiu enfrentar um adversário que está iluminado. O Palmeiras perdeu para o Bahia, mas é uma equipe hoje muito mais ajustada. E o Vasco, eu queria ver esse duelo entre Diniz e Abel Ferreira, sempre interessante. Agora, o Palmeiras chega na 2ª colocação, vai dar uma secada no jogo hoje entre Flamengo e Cruzeiro, dependendo do resultado, pode até se manter como vice-líder. Está em evolução o Palmeiras e o Vasco não deve se abalar muito, né, Cicinho? Não, até a derrota para esse time do Palmeiras, né, o Vasco, pelo momento do Vasco, tá certo que faz grandes jogos, mas era até esperada essa derrota do Vasco. Vale ressaltar, Renata, assim, o Abel, acredito eu, tá, essa é a minha opinião, acho que a grande diferença do Abel é que ele não faz acepção de times. Olha que palavra bonita, né? Olha. Acepção de times. O Abel tanto faz jogar contra o Flamengo, quanto jogar contra o último colocado. A seriedade que ele coloca nos seus jogadores, eu acho que o respeito com que ele estuda as equipes adversárias faz o diferencial no Palmeiras, que ele demonstra isso com os jogadores. Então o Palmeiras, o sprint do Palmeiras é muito forte e chama muita atenção, porque o início do Palmeiras é assim, você vê que ele estudou o adversário e falou, olha, porque você pegar a bola do Flaco, que ele deu passe pro Vitor Roque, ele puxou todo o sistema defensivo e o Vitor, aquilo ali não é algo natural, aquilo ali é algo treinado, esperado. Então, assim, o grande diferencial do Palmeiras, na minha opinião, eu acho que é esse, a seriedade que o Abel trata os seus adversários. E depois da derrota pro Bahia, repercutiu muito no Palmeiras as declarações do técnico Rogério Ceni, que falou da ligação direta, que essa é a jogada costumeira do Palmeiras, do Everton com o ataque, que é só isso, a questão do gramado ruim lá na Bahia, por aqui, gramado sintético. E aí o Palmeiras e Abel Ferreira responderam ao técnico do Bahia. Então, assim, eu não acompanho de fato, mas falar que o Palmeiras só dá chutão e ninguém falar do campo, daquilo que a gente jogou naquele domingo, acho que é uma falta de respeito com os atletas jogar naquele campo. E, de fato, era o que tinha para fazer naquele momento, porque o campo não oferecia condição de jogar, não oferecia condição de sair jogando, não oferecia condição de correr risco, né? Às vezes de uma bola ali atrás, de alguém roubar uma bola e acabar acontecendo o gol. Mas, bom, isso aí é passado para a gente sabe do que a gente vem fazendo, sabe como é o Palmeiras, ninguém vence tantos anos seguidos, dando só chutão, jogando só dessa forma. Então, acho que é olhar dessa forma. O que foi determinante para essa virada de chave depois da derrota contra o Bahia, para a equipe vir com esse foco para poder ganhar e da forma que foi?
Olha, a primeira coisa que fiz foi trocar de sapatilhas, que elas estavam todas pintadas. Os meus ténis estavam todos pintados, se vocês virem, eu joguei com ténis diferente. Nem consegui jogar com o ténis que andei a promover, porque eles estavam todos pintados de verde e não deu para jogar com os ténis, tive que meter os ténis novos. Essa foi a primeira. A segunda é a reação daquilo que é uma equipa grande a um resultado negativo. Não era o resultado que nós queríamos, já falámos muito nisso. Não foi um jogo bem conseguido da nossa parte por várias circunstâncias, não só uma, foram várias. Essa é a parte do campo, depois a gente vai mostrar a sonora em que o Abel fala especificamente do Rogério Ceni. Edu, uma mágoa de um lado ou outro, uma provocação aqui, alfinetadinha ali, normal, isso faz parte do futebol. Faz parte, Renata, mas é que a gente fica assim, falando, é a questão de você interferir às vezes ou cutucar de repente a maneira como o adversário joga ou como vai jogar. Então acho que é essa que pegou mais assim. Mas o Palmeiras tem várias alternativas e várias nuances dentro do jogo. Tem hora assim que você vai dar chutão, tem hora assim que você vai sair jogando, tem hora que você vai controlar mais o meio de campo. Então são as nuances que você encontra. Agora, você falar ali num campo ruim é questão de adaptação. A adaptação, de repente, do Palmeiras naquele jogo foi dar chutão. Em alguns jogos, tempos atrás, poderia até que ser que o Palmeiras jogava dessa forma. Mas hoje o Palmeiras você vê que tem uma qualidade no meio de campo, você consegue controlar mais o jogo e consegue ter mais oportunidade de jogo, de gol, com a bola no chão. Então, eu acho que faz parte, isso é normal do futebol, de um estar cutucando o outro. 15, rapaz, 10 anos. E o Vasco vinha numa sequência, né, Elton, de 7 jogos sem perder. O melhor momento, talvez, na temporada, né? Realmente parecia embalado. Mas logo de cara, a dupla Flaco Roque mandando ver. Nos últimos 12 jogos, a dupla anotou 18 gols e 6 assistências. É muita coisa. Vai muito bem a dupla de ataque do Palmeiras, né? Vai muito bem, Edu. E é um detalhe, né? Porque a gente falava na terça-feira como o Vasco vinha bem e é um time que conseguiu se ajustar e era um jogo de margem curta ali. Talvez um placar um pouco mais apertado, né? O Palmeiras vencendo, o jogo era favorito, jogando em casa, mas foi um time que em menos de 25 minutos decidiu o jogo. E aí parte também de uma proposta, né, do Abel Ferreira, com a ausência do Lucas Evangelista, trazer o Andreas Pereira para jogar por dentro, né? E aí fazer com que o Rafael Veiga flutuasse um pouco mais. E o Rafael Veiga foi muito bem na partida, inclusive ao lado do Felipe Anderson, né? Então você tinha ali um quarteto de meio campo onde um marcava, que é o Aníbal Moreno, e 3 criavam, né? Porque o Andreas Pereira muitas vezes aparecendo também como elemento de criação. Então foi um time com uma posse de bola que não que tenha surpreendido o Fernando Diniz, né? Até porque no fim das contas a gente viu o Vasco teve mais a bola. No primeiro tempo até muito mais, né? Tentou tirar um pouco esse jogo de velocidade do Palmeiras, mas não foi o suficiente porque o time se encaixou muito bem e conseguiu fazer 3 gols, aproveitando esse bom momento da dupla e principalmente, né, aproveitando esse quarteto de meio campo que produziu muito bem para o Flaco Roque, né? Até economiza pra gente aí essa dupla que tem dado muito certo. É o Palmeiras que, claro, jogou bem diferente do que jogou contra o Bahia, principalmente na questão de utilizar esse meio-campo, né, ao seu favor. Era um embate muito equilibrado por conta também do Bahia gostar da bola. O Vasco é um time que o Fernando Diniz mostra mesmo, né, de ter esse equilíbrio entre a posse de bola e a verticalidade. Tentou no jogo jogar dessa forma, com o Nuno Moreira e o Ryan, principalmente o Ryan. É um trio de meio-campistas, né, que o torcedor do Vasco já está acostumado a ver, com o Nuno Moreira mais construtor e o Ryan atacando mais profundidade. O Ryan não teve espaços entre o Felipe Anderson e o Piquerez, tentou jogar um pouquinho mais por dentro, né, entre o Piquerez e o Murilo, também não conseguiu se criar por ali. Então o Palmeiras de novo fez um jogo defensivo consistente, que eu acho que é uma característica principal dessa equipe, e potencializou a dupla, Edu. 2 gols do Flaco Lopes, 1 gol do Vitor Roque com assistência do Flaco Lopes. Então acabou sendo o Palmeiras que a gente viu durante boa parte desse pós-mundial, né? Principalmente quando encontrou essa dupla e conseguiu uma vitória importante na luta pelo título, né? Pela liderança. Nesse momento o Palmeiras a 2 pontos do Flamengo, com o mesmo número de jogos, né, do Flamengo. O Flamengo vai jogar na rodada, o Palmeiras ainda vai ficar com um jogo a menos. Então foi importantíssimo vencer essa partida em casa. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras, 3-0
sobre o Vasco. Palmeiras aí embalado e quer o título brasileiro. Trazer aqui a matéria falando do Flaco Lopes, né? Fazendo o seu melhor. Gols de Flaco Lopes pelo Palmeiras por temporada. Em 2022, a porcentagem era de 0,14 por jogo. 2023, 0,20. 2024, 0,36. 2025, 0,42. Então a média do Flaco Lopes subindo aí a cada ano que passa. Em 2022 ele fez 2 gols, 2023 8 gols, 2024 22 gols, em 2025 ele já tem 21 e com certeza ele vai marcar mais esse ano. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.